Bem-vindo, bem-vinda ao 365 Dias com a Bíblia. Hoje é o dia 33 da nossa jornada de leitura da palavra em um ano. Vamos respirar fundo, aquietar o coração e caminhar juntos por este momento com a palavra de Deus. Então, a nossa leitura começa no livro do Êxodo. A gente vai ver como os filhos de Israel, que tinham chegado lá no Egito com Jacó, cresceram e se multiplicaram muito. Mas sabe, aquele tempo de paz estava para mudar. O que se inicia agora é um longo período de opressão, de prova, e é aqui, nesse silêncio da história, que Deus começa a preparar a libertação. Pois é, sobe ao trono um novo rei que não conhecia a história de José. E ele, com medo da força e do número dos israelitas, fala para o seu povo: vamos lá, a gente precisa tomar uma providência contra eles. E assim começa. Ele coloca feitores para oprimir o povo com trabalhos pesados, forçando a construção das cidades de Pitom e Ramsés. Mas o incrível é que, quanto mais eram oprimidos, mais eles se multiplicavam. A crueldade do faraó chega a um ponto extremo. Ele dá uma ordem terrível às parteiras dos hebreus: matar todo menino recém-nascido. Mas aqui vemos a coragem de Sefra e Fua. Elas temiam a Deus mais do que temiam um rei. E por isso desobedeceram. Elas deixaram os meninos viver. E por essa fidelidade, Deus as abençoou. O faraó, vendo seu plano frustrado, apela para todo o povo, ordenando: todo menino que nascer, vocês devem atirá-lo ao rio Nilo. E é bem no meio desse decreto de morte que nasce um menino da tribo de Levi. Sua mãe, vendo como ele era bonito, o esconde por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, ela o coloca numa cesta no rio Nilo. E aqui a gente vê a mão de Deus agindo. A própria filha do faraó encontra o menino, se compadece dele e, por uma providência divina, o bebê acaba sendo amamentado pela própria mãe. A princesa então o adota e o chama de Moisés. E é assim que a vida daquele que seria o libertador do seu povo foi preservada. Depois de vermos essa opressão externa lá no Egito, vamos agora voltar nosso coração para a libertação interior. O Salmo 32 é uma meditação muito profunda sobre o peso do pecado e a felicidade imensa que a gente encontra no perdão de Deus. O salmista começa com essa proclamação de felicidade: feliz a pessoa a quem o Senhor não acusa de falta e em cujo coração não há falsidade. É a paz, a bem-aventurança da alma que se sabe em paz de novo com seu Criador. E aqui ele descreve a agonia do pecado que não é confessado. É um peso que esgota as forças, que parece adoecer o corpo e a alma. Ele diz que a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite, e seu vigor ia secando como na secura do verão. É um retrato muito forte da angústia de quem se afasta da fonte da vida. E então vem a virada, a decisão de confessar, de abrir o coração a Deus. E isso traz o alívio imediato do perdão. A confissão é como a porta para a misericórdia que nos envolve e restaura. Por isso, o salmista a conclui com esse convite à alegria: ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós, retos de coração. Bom, se meditamos sobre a alegria de receber o perdão de Deus, o Evangelho agora nos lança um desafio. Como é que nós oferecemos esse perdão aos outros? A gente encontra Pedro com uma pergunta bem prática para Jesus, e a resposta que vem nos convida a viver a misericórdia numa medida que vai muito além dos nossos cálculos. Pedro se aproxima de Jesus e faz essa pergunta: 7 vezes? Para ele, já parecia um número bem generoso, um limite razoável para a paciência humana, não é? Ele estava buscando uma regra, um número para saber que já tinha feito a sua parte. Mas a resposta de Jesus vem e quebra toda essa lógica de limites. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E claro, isso não é uma conta matemática. É um convite para perdoar sempre, de forma ilimitada, assim como Deus nos perdoa. E para ilustrar, Jesus conta a parábola do servo que devia uma fortuna impossível de pagar ao seu rei. O rei, movido de compaixão, perdoou toda a dívida. Mas esse mesmo servo, assim que sai dali, encontra um companheiro que lhe devia uma quantia mínima e age sem misericórdia, mandando prendê-lo. Quando o rei fica sabendo, fica indignado e entrega o servo cruel aos torturadores. E Jesus conclui de forma bem direta: assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. As leituras de hoje nos mostram Deus agindo de formas inesperadas, na preservação de Moisés, na alegria do perdão, na exigência da misericórdia. Para aprofundar nisso, o Catecismo agora nos convida a refletir sobre a natureza do poder de Deus, a sua onipotência.
O Catecismo nos ensina que o poder de Deus não é arbitrário. Ele é universal, pois governa tudo o que existe. É um poder amoroso, como de um pai que cuida de nós. E é também um poder misterioso que muitas vezes se revela onde a gente menos espera, como na fraqueza. E aqui está o ponto crucial. A nossa fé pode ser provada pela experiência do mal. Deus pode parecer ausente. No entanto, foi da forma mais misteriosa que ele revelou seu poder máximo, na humilhação voluntária de seu filho na cruz. A cruz, que parece o auge da fraqueza, da derrota, é, na verdade, o lugar onde a fraqueza de Deus se mostra mais forte que os homens. É na ressurreição de Cristo que o mal é vencido e o poder de Deus se manifesta em plenitude. E assim chegamos ao final da nossa meditação de hoje. Passamos pela opressão no Egito, pela alegria do perdão nos Salmos, pelo mandamento da misericórdia no Evangelho e pelo mistério do poder de Deus no Catecismo. Se esta leitura te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar essa caminhada conosco amanhã. Ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise renovar a esperança e viver o perdão. Nos vemos no próximo dia da nossa jornada. E fica a reflexão para o nosso dia. Como a aparente fraqueza de Deus, que se revela no perdão incondicional e na entrega na cruz, pode se tornar em nossas vidas a nossa maior força?